Olá a todos e todas, mais uma sexta-feira começando e galera, a gente está quase acabando nossa disciplina. Acho que mais 3 semaninhas aí, estudo, pelo que tudo indica, a gente terá aula, né? Então a gente tem semana dia 5, 9 e 12, porque dia 12 eu vou subir vídeo para vocês, 16 e 19 e 23. E não sei se dia 26 também eu vou conseguir subir algum vídeo. Vamos ver se a gente consegue terminar a disciplina até lá. Creio que sim. Se não conseguir, por óbvio, eu vou subir vídeo dia 26 também. Obviamente que fica a sugestão para vocês verem se chegar nesse ponto. Eu não sei se vai precisar. A gente está bem dentro do nosso cronograma. E hoje a gente vai falar de uma matéria muito importante que são os alimentos, né? E para a gente falar dos alimentos, a gente tem que fazer uma introdução de um conceito, né, dos próprios alimentos e os pressupostos da obrigação de alimentar. Então, desde a sua mais elementar existência, o ser humano, por óbvio, ele sempre necessitou ser alimentado para que pudesse exercer suas funções vitais. Amartya Sen já diz isso muito bem. A propósito disso, nas lições do nosso professor Álvaro Vilaça Azevedo, a palavra alimento, ela vem do latim alimentum, que significa sustento, alimento, manutenção, subsistência, e do verbo alo, is, ui, itum, ere, ou seja, alimentar, nutrir, desenvolver, aumentar, animar, fomentar, manter, sustentar, favorecer, tratar bem. Nesse contexto, os chamados alimentos familiares representam uma das principais efetivações do princípio da solidariedade que a gente estudou lá na nossa primeira aula, nas relações sociais, sendo essa a própria concepção da categoria jurídica. Vale esclarecer que os alimentos também permeiam outros âmbitos do nosso direito privado, interessando, por exemplo, os alimentos que surgem do vínculo alimentar, a justificar a expressão antes destacada. A título de exemplo dessa minha afirmação, os alimentos relativos a outra seara privada podem ser citados os alimentos reparatórios ou os alimentos indenizatórios que vocês estudaram o semestre passado, aliás, o ano passado, na aula de responsabilidade civil, devidos pelo responsável no caso de falecimento de alguém por um ato ilícito ou ali pela questão de um lucro cessante pagos aos dependentes do falecido ou ao própria vítima, no caso do lucro cessante, na regra do 948 do Código Civil. Beleza? Na obra do professor Cláudio Bevilacqua, os alimentos eles estão fundados em uma relação familiar, mas interessam a toda a sociedade. E isso é muito interessante. Por quê? Porque vai justificar a existência de norma de ordem pública a respeito dessa matéria. Segundo o grande professor, outro grande jurista, a gente está muito bem acompanhado hoje, o Caio Mário da Silva Pereira, ele fala para nós que aquele que não pode prover o seu sustento pelo próprio trabalho não pode ser deixado à própria sorte, sendo essa questão um dever da sociedade de propiciar-lhe sobrevivência através de meios e órgãos estatais ou entidades particulares. Nesse diapação, o direito não descura o fato da vinculação da pessoa ao seu próprio organismo familiar e impõe, então, aos parentes do necessitado, ou pessoa a ela ligada por um elo civil, nas relações de parentesco que a gente estudou aí nas últimas aulas, o dever de propiciar-lhes as condições mínimas de sobrevivência, não como favor ou generosidade, mas como obrigação judicialmente exigível. Com base nos ensinamentos também do professor Orlando Gomes e da professora Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. E aquele que pleiteia os alimentos é denominado, e aqui é uma questão de nomenclatura, alimentando ou credor. Eu prefiro utilizar a expressão alimentando. Enquanto a pessoa que deve pagar é o alimentante ou o devedor. O pagamento dos alimentos visa uma pacificação social, estando amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos de índole constitucional, conforme comentado lá no começo da nossa disciplina. Então, no plano conceitual e num sentido mais amplo, os alimentos devem compreender as necessidades vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção de sua dignidade, ou seja, a alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros. Não é só a questão da alimentação, tem que abranger todas essas questões da manutenção da dignidade dessa pessoa. E numa breve síntese, a gente pode dizer que os alimentos devem ser concebidos dentro de uma ideia de um patrimônio mínimo, de acordo com a festejada tese construída pelo professor e ministro do STF, Luiz Edson Fachin, professor da nossa Universidade Federal do Estado do Paraná. Estado não, Universidade Federal do Paraná.
melhor dizendo, né? Então, diante dessa proteção máxima da pessoa humana, precursora do que que a gente denomina, aquele clichê, né, personalização do direito civil e uma perspectiva civil constitucional, a gente entende que o artigo 6º da Constituição Federal serve como uma luva para preencher o conceito atual dos alimentos, desculpa. Esse dispositivo dentro da Constituição Federal traz como conteúdo os direitos sociais que devem ser oferecidos pelo Estado, a saber, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e, finalmente, a assistência aos desamparados. E a gente tem que fazer uma menção à alimentação que foi incluída dentro da Emenda Constitucional 64, que aconteceu em fevereiro de 2010 e que tem uma relação direta com o tema que a gente está se colocando aqui para estudar. Ademais, a gente tem que destacar, conforme a disciplina contemporânea dentro do parâmetro constitucional, os direitos sociais também devem ser tidos como direitos fundamentais, tendo aplicação imediata nas relações privadas. Isso é muito importante. Por quê? Porque assim sendo, vai se aplicar a tese do que a gente vai chamar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tais direitos fundamentais existem e devem ser respeitados nas relações privadas particulares, no sentido de que os alimentos estão muito mais fundamentados na solidariedade familiar do que na própria relação de parentesco, casamento ou união estável. Isso é muito interessante. Então, superada essa revisão conceitual, o pressuposto, vamos fazer o seguinte, vou separar essa primeira parte agora, que fica a parte da conceituação, e a gente vai ver os pressupostos legais, né, acerca dos alimentos, porque daí a gente consegue fazer um vídeo mais curto e mais direto para vocês, tá? Já voltamos então.